Boa noite, graça e paz aos irmãos que estão aqui presentes, aos que estão acompanhando pelas mídias sociais. Deus abençoe a cada um, que essa mensagem da palavra do Senhor alcance a cada coração, transformando vidas e motivando aqueles que já conhecem ao Senhor a realmente serem missionários ativos para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Eu gostaria de trazer 3 palavras antes. Primeiro, de gratidão e o privilégio de ocupar esse púlpito que tem sido usado por homens de Deus comprometidos, piedosos, preparados, que têm trazido a palavra do Senhor para essa igreja, para todo o Brasil e até para fora do Brasil. Segundo lugar, é agradecer a JMP, a Junta de Missões de Pinheiros, a essa igreja, e dar um testemunho aqui do trabalho maravilhoso que a Junta de Missões de Pinheiros faz, para que todos saibam da assistência que a Junta de Pinheiros dá a todos os missionários, a todos os campos missionários. Nós que estamos aqui na Junta de Missões desde janeiro de 2019, pouco tempo, eu e minha esposa Martinha, que está aqui, nós temos sentido assim o amor, o calor humano, realmente, de homens e mulheres de Deus que fazem essa igreja, que fazem a Junta de Missões, o apoio, o preparo e como tem tratado a cada missionário e a cada campo missionário. Deus abençoe, continuem orando pela Junta de Missões, orando por essa igreja, contribuindo para o crescimento do reino de Deus, o crescimento do reino do trabalho missionário, tanto em São Paulo como em todo o Brasil e até fora do Brasil. O terceiro assunto que eu gostaria de trazer antes é o testemunho do trabalho ali em Aparecida, onde nós estamos, como eu falei, desde o início de 2019, pegando esses 2 anos agora atípicos, né, com a pandemia, mas dizer que as orações dos irmãos, dos que nos acompanham, dos que acompanham essa igreja, dos irmãos dessa igreja, têm nos sustentado ali. A graça do Senhor e a misericórdia do Senhor tem sido abundante sobre nós naquele campo missionário. E eu gostaria de pedir que os irmãos orem. Nós temos vários desafios esse ano, tanto de ajudar as famílias, como estamos fazendo com o apoio da Junta de Missões com as cestas básicas, porque a cidade de Aparecida tem sofrido muito desemprego, muitas pessoas necessitadas, e nós temos contribuído, essa igreja, juntamente com outras igrejas de outras denominações, cito aqui a Igreja Batista também, ali conosco, tem sido nossos parceiros, ajudando famílias de toda a cidade. Temos desafios, e grandes desafios. Vai fazer 2 anos e meio, né? Ainda não tem 2 anos e meio que estamos ali, e nós temos feito um trabalho com crianças, e algumas dessas crianças hoje são adolescentes. Hoje são 13 adolescentes e 27 crianças. 7 são filhos dos membros. O restante são vizinhos. 40 crianças, juntando crianças e adolescentes. E é um desafio muito grande, e eu peço as orações dos irmãos, porque nós temos que começar um trabalho com adolescentes ali, urgente. São crianças que têm estão em risco ali social e precisam do nosso apoio. Essas crianças e esses adolescentes têm sido um milagre de Deus eles estarem ali conosco desde julho de 2019, vários deles. Alguns deles vieram durante a pandemia, enquanto a igreja estava fechada, e nós reunimos 10 minutos na calçada. Alguns passaram a vir. Através dessas pessoas, nós temos ido até as suas famílias evangelizar. E daí nós precisamos desenvolver um trabalho social também com os adolescentes. E temos nos preocupado com isso. E pedimos as orações de todos os irmãos. Continuem orando. O milagre que eu disse que acontece é que todos os domingos, esses meninos, 9 horas, estão na igreja. Meninos e meninas.
Alguns chegam antes das 8 horas. Quando nós chegamos com o café da manhã, eles já estão nos esperando. Mas não é só isso. Esses dias, nós, por causa dos dias desse ano que ficou parado, então começou um futebol 9 horas da manhã. E aí, quando nós fomos abrir, no dia que a gente foi recomeçar o trabalho, então um dos adolescentes perguntou: hoje vai ter, pastor, culto? Eu disse: vai. E aí ele já foi, chamou um amiguinho, um coleguinha e ficou: vai ter culto, mas tem um futebol 9 horas. Então a gente toma o café e tal, ficaram conversando. Eles ficaram chateados que eu estava perto, então eu tive que sair, deixar eles confabulando por lá. Que é que eles tramaram, então, tomar o café e depois eles saírem para o futebol. E eu disse assim para eles, antes deles terminarem a conversa, eu falei: vocês vão deixar de ouvir a palavra de Deus para ir fazer outra coisa, para jogar futebol? Será que é mais interessante jogar futebol do que ouvir a palavra de Deus? Eu entrei na igreja, eles ficaram na calçada, a Marta estava preparando o café, eu orei ali rapidamente, pedi a Deus: Senhor, tem misericórdia desses meninos, eles precisam continuar ouvindo a palavra de Deus. E qual foi a nossa surpresa? Terminou o café da manhã, eles saíram, se reuniram lá na calçada, mas eles não conseguiram sair para o futebol. Voltaram todos e entraram na igreja. Domingo seguinte, a mesma coisa. Domingo passado, eles estavam lá, veio um adolescente só para tirar eles para o futebol. Chegou só para levá-los. Não teve força para isso. Ficaram todos e participaram do trabalho, da evangelização que nós temos feito. E ali nós temos falado e nós temos pregado Cristo. Temos pregado a salvação em Cristo. Temos falado da vida eterna. Temos falado da perdição eterna. Nós não tiramos nem pomos nada a mais na mensagem, mas nós pregamos a Cristo crucificado, ressuscitado, exaltado sobre todos. E eles estão ali há praticamente 2 anos. Vai fazer 2 anos que essas crianças e adolescentes. Mas agora alguns estão com 12, com 13 anos. Tem mais um outro menino lá, eu acho que ele tem 9 anos hoje. Ele é o mais inquieto desde o começo, mas ele foi um dos primeiros que foi. E ele levou os irmãos dele. E ele levou os vizinhos. E agora ele está levando os adultos que são vizinhos. Ele dá um trabalho tremendo, mas ele é um missionário mais eficiente, né, para levar a gente para lá. E ele vai, né? E é preciso a gente, às vezes, focar nele, fazer várias perguntas durante a mensagem para poder ele se ligar. E ele responde tudo. E nós pedimos as orações por ele. O Endrel, oramos para que ele realmente haja conversão e ele seja um missionário para a glória de Deus. Irmãos, orem, continuem orando. Nós precisamos, são muitos desafios. E nós queremos ali que a igreja de Aparecida, plantada naquele lugar, seja uma igreja de uma liderança forte, seja uma igreja que ela não leve a mensagem só para aquela cidade, mas para aquelas outras cidades ao redor, Potim, Roseira. Nós queremos começar trabalhos também naquelas cidades ali ao redor, em torno de Aparecida, e que ali seja um campo missionário para a glória de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Amém? Então orem por nós, não esqueçam, orem sempre. Nós vivemos debaixo da graça e da misericórdia de Deus, e o Senhor tem derramado muita graça sobre nós ali. Irmãos, abram suas Bíblias, um texto muito conhecido, mas dos mais belos da Bíblia, João capítulo 1, para pensarmos um pouco e levarmos essa mensagem de esperança para aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor, mas também trazer uma mensagem de desafio para os que são crentes, que realmente amam o Evangelho do Senhor, a serem missionários cada dia mais ativos para a glória do Senhor. João capítulo 1, os versículos de 1 a 14. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Irmãos, esse é um dos textos mais lindos que resumem, se não o mais lindo de toda a Escritura, que resume aqui o assunto central da palavra de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, o Messias enviado por Deus, o próprio Filho de Deus que veio ao mundo e viveu como homem e se entregou por nós. João, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falando através desse evangelho, então ele propõe, durante todo o evangelho, a deixar claro que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E essa passagem aqui, então, já deixa, desde o início do evangelho, uma clareza tamanha a respeito de quem é o Salvador, a respeito de quem é o Cristo. Mas os homens, desde a queda dos nossos primeiros pais, durante toda a sua história, por causa da sua rebeldia contra Deus, o homem, ele faz deuses para si mesmo, para ele adorar. Ele constrói ídolos, constrói imagens e adoram essas imagens. E depositam confiança nesses deuses falsos e nessas imagens, como se esses deuses que eles mesmos criaram podem fazer algo por eles, podem socorrer no momento de dificuldade, pode salvá-los. Essa sabedoria humana, como é escrito lá em Tiago, ela é demoníaca, ela é uma loucura. Os homens diante de Deus, a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. As atitudes dos homens ímpios diante de Deus é loucura. Como pode alguém dotado de inteligência dada por Deus fazer para si deuses, construir ou erigir estátuas ou fazer imagens e se prostrar diante de uma imagem feita com diversos materiais de diversas espécies e achar que essas imagens, que esses deuses criados por si mesmos podem fazer algo por eles? Porém, Deus, pela sua muitíssima graça, sabedoria e misericórdia, Ele revela o plano eterno da salvação para o homem, através do seu Filho unigênito, o Cordeiro Santo, o Cristo, que veio ao mundo e cumpriu esse plano eterno da salvação. Vindo, Ele evangelizou, Ele falou a respeito dessa tão grande salvação para os que estavam perdidos. Ele ensinou, Ele entregou sua vida, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia.
Ele foi assunto aos céus, está à direita de Deus e intercede por nós. Esse é o nosso Salvador. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que deu seu próprio Filho para morrer por nós, pagar pelos nossos pecados. E esse texto fala de quem é esse Jesus, quem é esse que nós cremos, quem é esse a quem pregamos. Diante dessas verdades, eu gostaria de apresentar a palavra de Deus através dessa premissa: só Jesus pode salvar. Só Jesus pode salvar. A despeito do que muitos pensam e do que muitos ensinam erroneamente, só Jesus pode salvar. Em primeiro lugar, porque Ele é o Filho unigênito de Deus. No versículo 1 até o 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio do mundo, o Verbo, que é a maior manifestação de Deus aos homens, o Cristo de Deus, ele já existia desde o princípio, antes das coisas serem criadas. Está lá o Verbo de Deus, a palavra encarnada. Ele não é um homem comum como os demais, como nós, mas ele é o Cristo, o homem Deus, aquele que encarnou, o Deus Emanuel, o Filho unigênito de Deus. Ele tem íntima comunhão com o Pai. No princípio era o Verbo, quer dizer que ele no princípio já existia. O Verbo estava com Deus, tinha íntima comunhão com o Pai, e o Verbo era Deus. O próprio Jesus, em João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E o texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada existiria nesse mundo se não fosse por meio do Verbo de Deus, aquele que veio a esse mundo. E o texto diz assim, que ele é Jesus, esse Verbo, porque a palavra de Deus diz que ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, não um homem comum, não um mortal, não um pecador, mas o próprio Filho unigênito de Deus. Por isso que ele pode salvar. Ele não é como que as pessoas apresentam, como salvadores, como Cristos deste mundo, nas religiões pagãs. Mas Jesus é o próprio Filho unigênito de Deus, que se destaca de todos, de toda a humanidade. Ele nos conhece perfeitamente, pois por meio dele nós fomos criados. Ele estava lá desde o princípio. Ele é o Filho unigênito de Deus, perfeito, que nunca pecou. E ele, por isso, pôde dar a sua vida por nós. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E o próprio Jesus diz em João 20:28, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Foi o próprio Jesus que disse. Eu tenho uma palavra para dizer: não siga outros deuses, não sigam outras religiões, mas creia tão somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus,
que só Ele pode salvar. Só Ele pode, com a sua vida, sem pecado, nos dar a vida eterna. Não existe outro caminho. Só Jesus, o Filho unigênito de Deus, que pode nos dar a salvação. Só Jesus pode salvar, porque Ele veio ao mundo trazendo a glória de Deus. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Deus Emanuel, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus não passou a existir quando nasceu de Maria. Ele já existia antes da criação, como nós já falamos. Ele se encarnou por obra do Espírito Santo. Nasceu, viveu nesse mundo. Ele mostrou a sua glória aos homens, através de sinais e maravilhas, prodígios e milagres, através de palavras inefáveis, suas palavras de vida eterna, através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. Só Ele morreu por nós para nos salvar. Só Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Só Ele foi assunto aos céus. Só Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Só há um Messias ou um Cristo, um prometido por Deus, enviado por Deus. Só há um que não pecou, conforme está escrito em Hebreus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele não pecou. Só há um que venceu a morte e recebeu um corpo glorificado. Só há um que está à direita de Deus. Só há um que intercede por nós. É Jesus Cristo. Não há outro nome. Portanto, há somente um Salvador dos homens, um só mediador, conforme está escrito em 1 Timóteo 2,5. Existe um só mediador entre Deus e os homens. As pessoas têm pregado que existem outros mediadores, outras mediadoras. Têm até ensinado que outros foram assunto aos céus, mas a palavra de Deus, ela é clara. Só Jesus é o Filho unigênito de Deus. Só Ele pode dar salvação. Só Ele é mediador entre Deus e os homens. O que passa disso, o que as pessoas têm ensinado erroneamente, não passa de ensinos diabólicos para afastar as pessoas da verdade de que é Cristo. Que não há nenhum outro nome, Atos 4,12, não há nenhum outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém mais. Existiram muitos homens, mulheres de Deus. Existem. Mas ninguém tem o poder de perdoar pecados. Ninguém tem o poder de dar a vida eterna. Ninguém viveu nesse mundo sem pecar. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Todos ficaram destituídos da glória de Deus. Por isso que ninguém, nenhum dos homens, nenhuma das mulheres do passado, nem do presente, nem do futuro, pode pagar pelos nossos pecados, pode nos salvar. Só Jesus Cristo, porque Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele viveu nesse mundo para trazer a salvação. Então não siga a outros deuses, não siga a outras religiões. Siga somente Jesus Cristo. Siga somente Jesus Cristo, que é quem pode dar a salvação, que pode nos levar até o Pai, que pode nos dar a vida, a verdadeira vida, porque nós vemos que Ele tem vida em si mesmo. Só Jesus pode salvar, porque Ele tem vida para nos dar. Versículo 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 9: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus Cristo é a luz que aponta o caminho aos pecadores. Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele é o caminho. João 14,6, é a verdade. Ele é a vida. Jesus, ele veio a esse mundo, mas aqueles que eram para recebê-lo, não receberam. Veio, mas o mundo não o conheceu. Não conheceram naquela época, o perseguiram, o ignoraram, e ainda hoje, a maioria das pessoas ouvem a mensagem do Evangelho e não se rendem às evidências do Evangelho. Muitos ouvem, mas não creem. Nós temos desafiado aqueles adolescentes, aquelas crianças ali na cidade de Aparecida, para que eles entendam a mensagem do Evangelho. Uma coisa que eu digo para eles, olha, o que vocês estão vivendo aqui na igreja, vindo ouvir a palavra de Deus, é a coisa mais preciosa para as suas vidas. O Evangelho é a coisa mais preciosa para a sua vida. Porque ele garante a vida eterna e ele muda as perspectivas de vida deste mundo também. Porque o Senhor veio para dar a vida. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Ele foi rejeitado, muitos rejeitam, mas ele chamou seus discípulos e eles seguiram. E esses discípulos foram salvos. Foram salvos durante a história. Os crentes em Cristo estão sendo salvos agora. E serão salvos aqueles que seguem ao Senhor. Porque o Senhor diz em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna. Quem crê de todo o coração no Senhor, recebe o presente maravilhoso por sua graça da vida eterna. Aquele que crê no Senhor. E o Senhor diz em João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Quem crê em mim recebe a vida eterna. Já não morre mais, mas passa da morte para a vida. Porque o Senhor é a ressurreição e a vida. E por causa da sua ressurreição, nós também ressuscitaremos no último dia. E também receberemos um corpo glorioso, como o Senhor recebeu. E viveremos eternamente com Ele. Quem crê de todo o coração tem a vida eterna. Ele dá a vida para quem estava morto, porque o Senhor tem vida em si mesmo. Ele dá a vida porque Ele tem vida. Foi Ele que criou todas as coisas, tudo foi criado por intermédio dEle. Toda a vida que existe no mundo foi criada por intermédio do Verbo, que é o Cristo. Ele dá a vida para quem estava morto. Efésios 2:1 diz, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos. Nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um presente. É o maior presente que alguém pode receber. É a vida eterna. É a salvação em Cristo Jesus. Quando cremos, como o próprio Jesus diz a Nicodemos, nós nascemos de novo. Nós nascemos do Espírito. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, disse Jesus. Aquele que nascer do Espírito. Jesus é a nossa luz.
Jesus é a nossa vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o bom pastor. Só Jesus, só Jesus, só Jesus pode nos salvar. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É a mensagem da salvação. Quem crê de todo o coração recebe. Jesus respondeu ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus falou para Zaqueu, aquele homem desonesto: hoje houve salvação nessa casa. Crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, diz a palavra do Senhor, Atos 16, 31. Nunca esqueci, desde criança, na igreja onde meu pai era pastor, lá na igrejinha do interior da Paraíba, antes de colocarem o forro, que a gente via as telhas, tinha um versículo lá em cima, que dizia justamente isso, o versículo de Atos 16, 31. Nunca esqueci, criança ali sentado no banco, toda vez que eu entrava na igreja, eu lia: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Que mensagem maravilhosa, que convite maravilhoso do Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Queridos ouvintes, minha palavra é: aqueles que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, esse encontro transformador, de crer na palavra do Senhor, de entregar de todo o seu coração a sua vida ao Senhor. O Senhor hoje faz esse convite mais uma vez a você. E esse convite é urgente. Não deixe para amanhã. Entregue sua vida para o Senhor. Entregue de todo o seu coração e receba imediatamente o presente da vida eterna. E para aqueles que já tiveram encontro com o Senhor, que conhecem a verdade, que creem de todo o coração, que sabem que não há um outro Salvador, não há um outro mediador. Queridos, a mensagem do Evangelho, ela é urgente. Ela precisa ser pregada por cada um de nós. Spurgeon já dizia: todo crente ou é um missionário ou um impostor. Antes de começar, conversava aqui com uma jovem chamada Tainá, a respeito do trabalho evangelístico ali em Aparecida. E a gente vendo as necessidades, a necessidade daquelas crianças e das famílias, daquelas crianças, a necessidade espiritual, o risco social que todos eles correm. Nós olhamos para eles e vemos assim: só o Evangelho pode transformar essas vidas. Essa semana eu falava com a Martinha, minha esposa. Eu dizia: qual é a perspectiva dessas crianças? Qual a perspectiva desses adolescentes? Se lá no último campo que eu passei, eu encontrei um rapaz de 19 anos, chamado Jonatas, e eu conversando com ele, depois que ele se converteu, eu perguntei: o que é que você pensava, Jonatas, da vida? O que é que você ia fazer? Ele disse assim: eu não pensava nada. Não pensava só em beber, em namorar, nem na faculdade eu não pensava. Hoje Jonatas é formado, hoje Jonatas tem um trabalho, porque o Evangelho transformou toda a perspectiva de vida dele. Mas principalmente hoje Jonatas é um salvo em Cristo Jesus. E eu olho para aquelas crianças, para aqueles adolescentes em Aparecida, e sabemos a situação de cada um deles. E sabemos que só Jesus é quem pode mudar aquelas vidas. Só o Senhor é que pode mudar a perspectiva de vida. Porque parte deles já tem muitos problemas nas suas famílias, com seus pais, com seus irmãos, e eles vivem nesse meio, e eles só pensam nisso. E só o Evangelho pode abrir, pode esclarecer, pode tirar eles dessa
dessa situação. Só Cristo realmente pode mudar. Só Cristo pode salvar. Só Cristo pode dar a vida eterna. Não deixe de falar do Evangelho. Não deixe de pregar o Evangelho. Quem conhece o Evangelho sabe que é a coisa mais preciosa. Então não fique no banco. Não fique parado. Mas fale do Evangelho. Espalhe a boa notícia. Se realmente para você fez diferença. Se realmente mudou a sua vida. Se há sentido para você. Então espalhe a notícia. A boa nova da salvação. Porque há muitos que precisam ouvir essa mensagem. Há muitos que precisam ouvir. E precisam mudar de vida. Que Deus os abençoe, os guarde, os encha da sua maravilhosa graça e da sua paz. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te louvamos por tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ó Deus, ó Pai, pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, fale aos corações por meio da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja motivando os teus filhos, todos que estão ouvindo, a realmente serem missionários, estarem engajados, ó Deus, na pregação da mensagem do Evangelho do Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, Deus salva, Senhor, aqueles que estão perdidos, Senhor. Ó Deus, oramos por aquelas crianças, por aqueles adolescentes, por aquelas famílias ali em Aparecida, nos outros campos missionários, onde os teus filhos têm pregado, alguns, ó Deus, passando por dificuldades, tantas e diversas, ó Pai. Visita cada um, dá alento aos teus filhos, abençoa a tua igreja no Brasil e no mundo, para que seja uma igreja missionária, comprometida com o teu Evangelho, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, porque confiamos em Ti, porque confiamos em Jesus Cristo, teu Filho unigênito, que o Senhor enviou para nos salvar. É em nome dele que nós oramos. Amém.